Foi no dia 7 de fevereiro de 2003. Por volta de 8h30 para 9 horas, estava me deslocando da aldeia Santana para a aldeia Vila de Simbres. Quando a gente ia no meio do caminho, me deparei com uma boiada de gado. Só que não tinha sinalização que havia gado nem nada. E aí tive que reduzir a velocidade do carro. Aí a gente achou estranho. Aí quando ele parou, ao descer do carro, aí Louro disse: se prepare para morrer, sacou o revólver. Quando eu vi ele com a arma, que ele ia atirar, eu pulei em cima dele, pulou nas costas dele, e assim dando uma tapa nele. Como assim? As perseguições ao povo chucuru, elas são de longas e longas datas. À medida que a igreja foi se apoderando das terras, que foi se aliando aos poceiros, à medida que os poceiros foram se aliando à política, o povo chucuru foi sendo espremido e sendo obrigado a vender suas terras, a dar suas terras, ou então o povo chucuru teve suas terras tomadas à força, né, através de arrendamentos, das mais diversas formas arbitrárias possíveis. Quando começa a luta pela terra, pela recuperação territorial do nosso povo, começa um outro tipo de perseguição, certo? Que é a perseguição dos latifúndios, na tentativa de assassinar nossas lideranças. E aí começavam-se as ameaças, né, a Chicão e as lideranças por terem iniciado esse processo de retomada do território. E à medida que a terra ia sendo reocupada, que a terra ia sendo retomada, começavam as emboscadas, começaram as cartas anônimas, começaram os telefonemas. Então ele se desconcertou, foi o tempo que eu tive de rebolar pelo chão, mas nesse intervalo ele já tinha dado um disparo. Inclusive eu senti o calor do disparo, do fogo da arma, né, no meu rosto. Aí nesse momento que ele passou debaixo da F4000, ele me jogou assim, se balançou que ele era forte e me jogou assim, aí eu caí. Eu tinha 13 anos, era pequeno. Aqui onde está esse carro, foi quando houve, né, essa coisa que eu girei por baixo do caminhão. Quando eu cheguei aqui, do outro lado, né, foi quando eu olhei para lá, vinha outras pessoas, certo? E era quando o Louro Frazão dizia: não, mata, atira, atira, mata, mata. Com o processo estabelecido de retomada, em 92 começa efetivamente a se concretizar o plano dos fazendeiros. Em 92 o filho do pajé, Everaldo Bispo, foi assassinado por poceiro, né? Que até hoje está sem punição. Esse poceiro desapareceu, nunca mais apareceu e não foi levado a julgamento. 92. Em 95, 3 anos depois, Geraldo Rolim, que era advogado e procurador da FUNAI e aliado da causa chucuru, foi também assassinado na Paraíba por um fazendeiro, Teopompo, que acabou sendo absolvido por unanimidade. O júri acabou o absolvendo, mesmo ele tendo matado o cara pelas costas, mas disse que foi legítima defesa. Observem que existe uma sequência aí, né? A cada 3 anos tem uma emboscada contra o povo chucuru. Em 98, Chicão é assassinado, ou seja, depois de muitas e muitas perseguições, depois de muitas e muitas ameaças, Chicão acaba sendo executado na cidade de Pesqueira. E aí comecei a girar pelo chão e ele atirando e chamando o pessoal: atira, atira, mata, mata, né? E eu rebolei por baixo do caminhão, saindo desse lado, né? Lado oposto do outro carro, e assim podendo, né, correr e desviar. Eu caí, o outro índio que vinha se agarrou com ele, que vinha mais duas pessoas. Se agarrou com ele, aí ficaram, pronto, na pista. Aí na hora que ele se agarrou com o Louro Frazão, eles começaram Louro Frazão, como é forte, começaram a se bater. Ele foi, atirou no ouvido dele, ele ficou lá, deitado.
Então existiu um consórcio para matar Chicão, né, que não foi esclarecido em virtude da morte do Zé de Riva, o principal responsável, na prisão. Morte misteriosa que acabou levando para o túmulo também aqueles que participaram desse famoso consórcio. Essa é a grande realidade. Depois da morte de Chicão, me acusaram eu de ser a pessoa que mandou matar Chicão. Isso é a justiça, mais algumas pessoas. Eu, Zenildo e Toninho Pereira, eu era a pessoa que mandei matar, por conta de que eu queria o cacicado, uma coisa que nunca me veio na cabeça. As acusações eu levei de 98 a 2002, eu era tido dentro de pesqueira em alguns órgãos federais, estaduais e municipais, que eu era o Zé de Santa, mas era o cara mais perigoso que tinha dentro do povo chucuru. E eu tinha que pagar o crime que tinha feito contra Chicão. Portanto, 3 anos depois, Chiquelé é executado no mês de agosto. E aí, pronto. Temos aí 4 crimes com uma sequência, ou seja, com cronometragem, com anos, né, a cada 3 anos sendo feita uma morte dentro do território chucuru. Também, mais uma vez, a justiça, a polícia também me acusa de eu ser o cara assassino de Chico Quelé. Ter mandado matar Chico Quelé. Nisso meu tio já tinha passado debaixo das 4.000, pulou a cerca de arame. Nisso ele disse, pega, mata, Louro Frazão. Aí desceu vários índios que tinha assim, da parte deles, desceram atirando com arma de fogo e correndo. E meu tio correu em direção a um capinzão que tinha assim próximo, capoeirão. E o pessoal tinha cortado e estavam muito toco de capim, essas coisas. Só que quando eu pulei, né, pela cerca de 4 arames, né, eu passei pelo meio. Quando eu caí lá, eu tava sangrando, né? Tava sangrando e aí eu me imaginei logo, eu digo, tô baleado, mas enquanto eu puder correr, eu vou correr. Aí saí correndo, né, pisava o caminho todo, né, aqui todo ondulado, muito cheio de buraco. Então saí correndo e aí tropeçava e caía. E quando eu girei para trás assim, eu vi o Louro Frazão, né, correndo atrás de mim. Entende? Então saí correndo por aqui, né? Chegou mais ali na frente, um jovem que estava ali na outra casa lá, por trás veio correndo, onde pegou no meu braço e disse, o que é que está acontecendo? Eu digo, os caras estão querendo me matar. E eu saí correndo e ele pegou no meu braço e saiu me levando. Então fui para casa de um companheiro que tem mais aqui em cima, né, que é o Célio. Nisso eu já ia correndo na pista, em direção à aldeia que tinha próximo, que era Mascarém. Aí parei um carro que tinha próximo, ele fez a volta na pista e eu fui. Aí cheguei na aldeia próxima, eu avisei aos índios que tinha acontecido, eles se reuniram e desceram. E eu fui para a Vila de Simples, avisei lá também. Só em 2003 é que não esperaram por 3 anos. 2 anos depois, acabou acontecendo a emboscada contra o cacique Marcos, que resultou na morte de Milson e Nilson, 2 jovens que faziam a segurança do cacique. Então a defesa que eles fizeram e a coragem que eles tiveram, né, sem arma, né, se atracar com uma pessoa, deram a sua vida para que eu tivesse vida, então isso para mim é Deus no céu, os encantados, né, e eles, né, que disponibilizaram a sua vida para me defender e defender o povo chucuru. Não foi bem dizer uma sensação, foi uma tristeza em eu ver aquilo, os meninos tirados no meio da pista e outro próximo tava morto lá e tudo isso acontecendo, né? Isso pra mim foi um momento ruim da minha vida que eu passei. E também posso ressaltar também a figura do Diogo também, que estava lá, porque se não fosse o Diogo que tivesse, né, inicialmente pulado em cima do Louro Frazão, com certeza aquele tiro tinha me acertado, porque até hoje eu tenho uma marca aqui, porque eu acho que foi quando ele sacou o revólver, eu acho que pegou aqui, alguma coisa aqui. Só que quando ele sacou o revólver que o Diogo pulou, eu, né, caí no chão logo, em seguida, e saí girando. Então eu acho que o Diogo também, né, foi uma peça fundamental e eu agradeço muito a ele, né, por ter essa coragem. Um camarada que estava com 12, 13 anos, né, tomar uma atitude como essa não é para qualquer um. Todo o povo chucuru acho que passou uma tristeza na vida,
vendo 2 meninos mortos lá no meio da pista, né? Houve uma reação por parte da comunidade, né, um sentimento de revolta do povo, até porque algumas pessoas não sabiam onde eu me encontrava naquele momento, porque pensavam que eu tinha sido sequestrado, estava morto dentro do mato, né? E aí houve uma reação e também por ver os 2 meninos aqui na beira da pista sem, né? E aí a grande pergunta, cadê o pessoal que fez e quem é o culpado de tudo isso e tal? E aí foi quando o povo se dirigiu à Vila de Simbres e chegou lá, né, identificando quem eram as pessoas que eram responsáveis por isso. Então houve toda uma reação que foi a punição. Qual foi a punição que houve? Foi a expulsão daquelas pessoas que estavam ligadas diretamente no atentado que eu sofri aqui. Todo esse processo de perseguição e não se desmanchando a organização sociopolítica do povo, começaram agora com as prisões, né? Com as acusações falsas de que nós somos mandantes e assassinos ao mesmo tempo. Nessas acusações a gente vem lutando contra a justiça, contra a polícia, além de outras discriminações que tem. Qualquer assassinato ou crimes que acontecem em redor do povo chucuru, eles botam para o povo chucuru. Depois do assassinato do meu pai, o cacique Chicão, se começa uma nova perseguição que não mais só por parte dos latifúndios, por aqueles que de fato não queriam tirar nossas vidas enquanto liderança, certo? Começa um processo que nós hoje denominamos como a criminalização do povo chucuru, das nossas lideranças, na perspectiva hoje de paralisar todo o processo de luta do nosso povo. Mais uma vez é assassinado também o filho de Chico Quelé, que também as ameaças não vieram contra mim, porque aí botaram outras pessoas com essas expiatórias, que no caso hoje é o companheiro Aguinaldo, que está sendo acusado também junto nesse sentido, e o companheiro Rinaldo, que ainda está preso até agora. E está hoje confraternizando o retorno do nosso companheiro Aguinaldo, né, onde nós, povo chucuru, e as entidades que trabalham conosco acreditamos na inocência, né, do nosso companheiro. É um momento de alegria não só para mim, mas para o povo chucuru, porque mais uma pessoa inocente saiu de um presídio, lugar que de fato não foi feito para nós, fomos presos injustamente. Assim que ele foi preso, eu não fui para o colégio, aí quando foi no segundo dia eu fui e disseram que tinha uma acelera bom, meu pai ter sido preso. E nisso eu fiquei muito triste, né, de saber que eles tinham dito isso. E agora eu posso sair na cidade de Pesqueira dizendo que meu pai é inocente. Eu trabalhei com aquela ideia de que quem não deve, não teme, portanto, acontecesse o que acontecesse, eu teria que enfrentar com muita dignidade, porque a verdade um dia teria que aparecer, e espero que apareça, porque ainda não apareceu, né? Apenas minha prisão não foi revogada, porque poderia ter sido renovada por mais 30 dias. Não foi. Estou em casa, mas ninguém dessa turma pode se esperar tudo, porque eles estão com o destino de prejudicar cada vez mais a forma de organizar-se que a gente tem, né? A força que nós temos, né? Tem uma coisa muito importante que eu digo em todas as entrevistas, em todos os ambientes que eu estou, que é o seguinte: as lideranças indígenas, apesar de pobres, apesar de ainda não terem ascendido financeiramente, crescido financeiramente, são muito dignas e não se vendem, nunca se venderam. Então isso é importante de ser frisado em todos os momentos. Mas ele foi, mas ele é um rei. Doutor, foi, mas ele é. Através do ritual sagrado, né, do toré, do nosso toré, do ritual sagrado, que é a base, né, a base de resistência é o toré, certo? É a base, foi a base e é a base, certo? Para, de fato, nós retomarmos a nossa identidade.
O meu refúgio é no ritual sagrado do meu povo. Essa é a primeira forma que eu tenho no terreiro de ritual, dançando meu ritual, junto com toda a minha comunidade, com as comunidades minhas juntas. Tanto no meu povo quanto fora também do meu povo. O segundo objetivo que eu também tirei de encaminhamento para mim me livrar e me defender um pouco disso, é junto com o meu povo unido. É a criação ou fortalecimento das organizações sociopolíticas do povo, seja atividade de educação específica diferenciada, seja atividade da saúde, através do Conselho de Saúde, né, indígena, na educação através do Conselho de Professores Indígenas, tem a associação que trabalha a questão do desenvolvimento, tem o PECAT também, eu gostaria de lembrar, o PECAT que é o programa de capacitação técnica, ou seja, de acompanhamento das atividades de produção e comercialização do povo chucuru. Tem a feira orgânica, que é uma prova de que a gente tem se fortalecido ao invés de fracassado, né? Tem o próprio mandato, que é o mandato popular, é a forma que o povo chucuru deu, a resposta concreta que o povo chucuru deu à sociedade que queria nos eliminar, né, desse processo. Temos 3 reconquistas que estão acontecendo dentro do nosso povo e que está ajudando muito. Está divulgando a história que existe dentro do nosso povo, como o teatro. Por que o teatro? Porque o teatro mostra a verdadeira história e os massacres que aconteceu dentro do nosso povo. Hoje o povo chucuru, né, e a juventude inserida dentro desse contexto de luta, também luta e chegou no objetivo de ter uma rádio comunitária, onde possa também divulgar para toda a sociedade vizinha dentro do seu território, mostrando de que forma a gente luta, de que forma existe a cultura dentro do nosso povo, mostrando para toda a sociedade que somos índios, que temos cultura e que somos brasileiros assim como eles são. E também pensamos, de fato, em criar um núcleo de tecnologia digital, em fazer documentários mostrando também nacionalmente para todo o país a grande perseguição da justiça que existe dentro do nosso povo. Então, nós temos um grande futuro, nós jovens, né, em estar criando vários projetos que possam mostrar para os poderosos lá em Brasília, no governo, que o povo chucuru está precisando muito dessa ajuda. Essas são as formas que eu já citei de perseguição, mas essas também são as boas formas de resistência que nós criamos ao longo da nossa trajetória de luta e que tem nos dado uma visibilidade muito grande. Ou seja, o povo chucuru hoje serve de exemplo para as diversas lutas. Nós tivemos como tema dessa Assembleia resistência, luta e união pela memória viva dos guerreiros do Ororubá. Nos comprometemos a construir o nosso projeto de futuro tendo como base a continuidade da luta pela terra, que é o principal elo entre todas as atividades existentes dentro do nosso território, começada por nossos antepassados, visando a total desintrusão do nosso território, para que possamos viabilizar o uso coletivo da terra, o respeito à natureza sagrada, o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Somos fortes, unidos e organizados, guerreiros e guerreiras do Ororubá. Não descansaremos enquanto não vermos os mandantes e assassinos do nosso cacique Chicão e das demais lideranças assassinadas, presos e julgados pelos crimes cometidos contra o nosso povo. Nossa luta está aliada às lutas dos demais povos indígenas do Brasil na construção de um país mais justo que respeite todas as culturas. A nossa luta não vai parar. Em cima do medo, coragem. Zenilda e Chicão. Vem cabocla índia trabalhar na minha Jurema. Vem cabocla índia e vem comigo trabalhar. Vem cabocla índia trabalhar na minha Jurema. Vem cabocla índia e vem comigo trabalhar. Cabocla índia, onde tu andava? Eu firmei meu ponto e mandei te chamar. Cabocla índia, onde tu andava? Eu firmei meu ponto e mandei te chamar. Vem cabocla índia trabalhar na minha Jurema. Vem cabocla índia e vem comigo trabalhar. Vem cabocla índia trabalhar na minha Jurema.
Vem cabocla índia e vem comigo trabalhar. Vem cabocla índia trabalhar na minha Jurema. Vem cabocla índia e vem comigo trabalhar. Salve a Jurema sagrada, salve os meus, salve todos os cantos, salve todas as naturezas. Em nome de Deus, em nome de Deus,